Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou o Nerd Tuga e bem, março foi um mês preenchido em termos de filmes. Para além de alguns dos filmes nomeados para Oscars que ainda não tinham estreado cá em Portugal, tivemos blockbusters atrás de blockbusters. Houve lutadores de boxe, houve dinossauros, houve dragões, houve assassinos em série, houve assassinos por contrato. Tivemos tantos filmes no mês passado que até houve 2 filmes biográficos baseados em jogos retro. Com tantos filmes que estrearam, era provável que não conseguisse ver todos, mas até acabei por ver bastantes. E vou dar pequenas críticas a cada um nesta nova edição do Rapid Reviews, março de 2023. O Michael B. Jordan tinha muito a provar com o Creed 3, não só porque desta vez ele também era realizador, mas também porque este era o primeiro filme sem o Rocky. Agora que a história do Rocky, assim como a história do Apollo Creed, estava terminada, estava na hora do Adonis Creed sair da sombra desses dois e traçar o seu próprio caminho. E digo desde já que o filme teve sucesso nesse sentido. O Michael B. Jordan, como ator-realizador, dá o seu 110% em ambas as funções. Em cada cena ele traz o empenho, ele traz a emoção, para nos dar o Creed no seu pior, para depois ele chegar ao seu melhor. E escusado será dizer que a Tessa Thompson mais uma vez está fenomenal como Bianca. Especialmente no que toca a penetrar o escudo que o Adonis montou sobre si próprio. E a Mila Davis Kent é adorável como filha do Adonis. Especialmente na cena em que eles os dois fazem uma pequena festa de chá. De facto, o drama familiar é uma progressão bastante natural dos outros filmes. Quer seja no desafio de criar uma filha, quer seja na reconciliação com os erros de uma mãe. Houve uma cena em particular que me pôs a chorar descontroladamente. E parece que foi o mesmo para as outras pessoas na sala. Agora, temos que abordar o elefante na sala. O Anthony Majors, como Damien, mais uma vez é um excelente vilão. Aliás, ele representa tão bem o papel de quem está num bom sítio na sua vida e mesmo assim não consegue pôr de parte a sua natureza violenta tão bem que às tantas pensas na possibilidade de que se calhar ele é mesmo assim. Porém, eu acho que mesmo assim esse incidente não contradiz a mensagem do filme de ter cuidado em quem confias e em quem pões no topo. Bem pelo contrário, acho que até enaltece-a. E espero que isto não desencoraje as pessoas de ver o Creed 3, porque de facto é um filme muito bom, que está muito bem feito e merece ser visto. Aliás, até é capaz de ser o melhor dos Creeds. E portanto, dou ao Creed 3 5 conjuntos de festa de chá de brincar em 5. Olhem, mais um filme de super-heróis medíocre com uma família de super-heróis que foi um fracasso nas bilheteiras. Yay! Ok, eu vou começar por dizer que eu até gostei deste filme. Apesar de gostar bastante do primeiro Shazam, eu não tinha assim tantas expectativas para a sequela, especialmente com o estado presente do universo cinemático da DC. Desde que fosse uma aventura gira com a família Shazam, eu ficava satisfeito. E acho que o filme teve sucesso nesse sentido. O Zachary Levi mais uma vez esteve bem como Billy Batson / Shazam, ao capturar bem a juventude do Billy, assim como o crescimento e a transição para adulto pelo qual ele está a passar. Gostava que houvesse mais semelhança e consistência entre o Zachary Levi e o Asher Angel como Billy Batson, somente tendo em conta que era algo que devia ter sido melhorado no primeiro filme. O Asher Angel nem sequer aparece assim tanto no filme, que é uma pena porque, mais uma vez, ele está excelente. Mas em geral, o Zachary Levi mais uma vez foi um bom Shazam. E espero voltar a vê-lo no novo universo da DC que o James Gunn está a criar. O resto da família Shazam também esteve bem. Quem se destacou foi o Jack Dylan Grazer como Freddie Freeman, que mais uma vez foi hilariante, e a Grace Curry como Mary, que mais uma vez serviu de uma boa irmã mais velha para o grupo. O Jimon Hunsun também está de volta como feiticeiro. E está bastante engraçado, especialmente nas suas interações com o Freddy. Depois temos as vilãs, as filhas de Atlas. A Helen Mirren, claro, esteve fenomenal como Hespera. Ela teve um bom misto de levar o papel a sério e divertir-se com o papel. A Lucy Liu como Calypso foi um pouco especialmente quando o filme põe mais foco nela no terceiro ato. Mas depois a Rachel Zegler esteve bastante bem como Anthea, a oferecer uma perspectiva mais ética às suas irmãs. Por acaso ela aceitou este papel porque era literalmente o único papel que estava disponível para ela.
Que é estúpido! Ela é uma excelente atriz. Será que ninguém viu West Side Story? Ok, justo. Gosto também do facto de que as filhas de atores trazem consigo certos elementos e criaturas da mitologia grega que tornam a história e as cenas de ação um pouco mais interessantes. Tirando isso, este é um filme de super-heróis bastante típico. Se calhar foi por causa disso que, tal como o novo Homem-Formiga, não recebeu muito boas críticas e foi um fracasso na bilheteira. E não acho que foi porque o Dwayne Johnson como Black Adam não estava no filme. Bem pelo contrário, acho que foi o Black Adam que sofreu mais por não ter o Shazam. É quase como se dar a uma celebridade que mal conhece a história de mais de 50 anos do universo da DC, completo controle criativo sobre o seu próprio filme, assim como projetos minimamente relacionados com esse filme, fosse uma má ideia. Eu acho mesmo que é porque estamos numa altura em que filmes de super-heróis estão a sair a um ritmo bastante rápido e audiências só estão dispostas a ver aqueles que se destacam de uma maneira particular. E para críticos que têm de ver estes filmes todos, porque é o trabalho deles, eles vão ser mais duros com aqueles filmes de super-heróis que não fazem nada de muito distinto. Se calhar é porque eu gosto mais de filmes de super-heróis do que as outras pessoas, mas eu diverti-me bastante com este filme. E tirando alguns efeitos especiais e piadas que foram menos boas, eu até achei que o filme estava bem feito. E portanto, dou ao Shazam, a Fúria dos Deuses, 3 maçãs douradas e meia em 5. O John Wick está de volta para vestir bons fatos e dar porrada. E já está sem bons fatos. Começando pelo próprio John Wick, o Keanu Reeves mais uma vez faz um bom papel e a intensidade tão característica da personagem ainda está presente. Personagens como o Winston, interpretado pelo Ian McShane, e o King, interpretado pelo Lawrence Fishburne, estão de volta e melhores do que nunca. E apesar das infelizes circunstâncias, foi bom ver o Charon de volta por uma última vez. Descansa em paz, Lance Reddick. Porém, também temos uma data de personagens novas. Temos o Shimazu, interpretado pelo Hiroyuki Sanada, ou como eu gosto de chamar, o Sean Bean japonês, que está sempre a morrer nos seus filmes. Piadas à parte, ele esteve muito bem, assim como a Rina Sawayama como Akira. Agora que o universo do John Wick se está a expandir, muita gente acha que ela devia ter o seu próprio filme. E eu concordo plenamente. O Shamir Anderson como Senhor Ninguém pode não ter sido muito relevante para a história, mas foi uma boa fonte de alívio cómico, ofereceu um estilo de combate único e tem um muito bom rapaz. Depois temos o vilão principal, o Marquês, interpretado pelo Bill Skarsgård. E depois dos dois últimos filmes, é bom finalmente ter um vilão com alguma personalidade. Sim, o sotaque francês dele é um pouco exagerado, mas é um vilão que consegue ser persuasivo, intimidante e de vez em quando cómico. Em geral, eu gostei do Marquês. Não é nenhum Marquês de Pombal, mas também ele não teve que reconstruir uma cidade inteira depois de um terremoto. Mas claro, deixei o melhor para o final. O Donnie Yen como Kane é fenomenal. Não só porque acaba por ser o centro emocional da história, com o seu pequeno dilema dentro da história principal, mas também porque as cenas de ação com ele são as melhores do filme. O Kane é cego e luta como um cego. Não é como muitas outras personagens cegas que lutam de uma maneira tão comum que às tantas esqueces que é suposto serem cegos. Ele usa a audição e o tato para ver, ele realmente está virado de frente para um adversário e as técnicas e engenhocas que ele usa para ter a vantagem sobre os seus adversários são incríveis. Pois a amizade que ele tem com o John Wick não é algo que é simplesmente dito, é bastante palpável em todas as interações que eles têm, mesmo quando têm de se matar um ao outro. Falando nisso, as cenas de ação são capazes de ser as melhores em qualquer um dos filmes do John Wick. Há uma enorme variedade de estilos de luta, de armas e de maneiras diferentes de filmar as cenas de ação. Em termos da história, sinto que houve uma maior progressão narrativa em relação aos dois últimos filmes. Especialmente no que toca ao Parabellum, sinto que o sítio onde esse filme começou foi mais ou menos onde acabou e que quase nada foi alcançado. Porém, voltando a este filme, houve toda uma missão secundária que podia ter sido cortada do filme e não fazia muita diferença. Não foi uma parte necessariamente má do filme, simplesmente acho que alargou o filme desnecessariamente. Tirando isso, este foi mais um excelente filme do John Wick, que me deixou bastante entusiasmado para o futuro deste universo, assim como para o futuro de filmes de ação em geral, que aprenderem as lições corretas com estes filmes. E portanto, dou ao John Wick capítulo 4
4 pistolas de duelo e meia em 5. Bem, para além de ter que revocar o meu título de Tuga por não gostar de futebol, também tenho que revocar o meu título de nerd porque eu nunca joguei Dungeons and Dragons. Não é que eu não queira experimentar, simplesmente nunca tive a oportunidade. Nunca conheci ninguém que jogasse, nunca vi um set à venda na FNAC ou sítios desse género. Só que mesmo assim estava entusiasmado para o Dungeons and Dragons Honra entre Ladrões, porque os trailers davam uma onda de filmes de fantasia e aventura da década de 2000. Sabem, filmes como Os Piratas das Caraíbas, A Múmia, os primeiros Harry Potters. Filmes que não se levavam muito a sério e tinham um grande sentido de aventura, diversão e entusiasmo. Porém, também estava preocupado porque alguns desses filmes não eram bons e mesmo quando eram sequelas dos filmes bons, não eram bons. Felizmente o filme acabou por ser bastante bom, em grande parte porque acrescentaram uma pitada de Guardiões da Galáxia. Na medida em que temos um grupo de criminosos com um coração de ouro que se ajudam uns aos outros a superar os seus conflitos e traumas. Começando por aquele que é essencialmente o Star-Lord do grupo, temos o Chris Pine como Agent. E bem, eu acho que não seria possível encontrar um ator mais perfeito para este papel. O sentido do humor dele está impecável e mistura muito bem com os momentos mais emocionais e o seu passado trágico. Depois a Olga relembrou-me que a Michelle Rodriguez até é uma boa atriz. É o que dá para ser em algo sem ser filmes da Velocidade Furiosa, dos quais até ela está farta. O Justice Smith, como Simon, oferece uma boa subversão da classe de feiticeiro, em que em vez de ser alguém velho e sábio, é alguém jovem e pouco seguro de si próprio, além de que bastante engraçado. A Sophia Lillis, como Doric, tem um papel importante na medida em que é a única não criminosa do grupo e portanto serve como uma boa âncora moral para o grupo. Para além de que o seu poder de se transformar em animais é usado de uma maneira bastante engenhosa nas cenas de ação. O Regé-Jean Page como Shank tem um papel semelhante na medida em que é uma representação do cavaleiro que o Edgen era e do herói que ele poderá voltar a ser. Porém, ele não aparece muito no filme. Aliás, se isto fosse uma campanha de D&D, ele seria o jogador que chega atrasado, despeja todas as melhores stats na sua personagem e depois sai a meio da campanha porque tem que se levantar cedo no dia a seguir. Bem, eu até sei um pouco sobre o D&D. O Hugh Grant, apesar de já ter uns quantos anitos, ainda tem o seu típico sentido de humor cheio de energia, mas também cheio de charme e classe. Algo que encaixa muito bem no vigarista traiçoeiro que é o Forge. Eu estava preocupado que acontecesse algo com este filme semelhante ao que aconteceu com o Warcraft, em que não saber nada sobre o universo e as personagens tornava difícil de acompanhar o filme, mas não foi de todo esse o caso. Apesar de ser um mundo de fantasia, as personagens e as suas histórias são bastante realistas e perceptíveis. Para além de que sempre que uma criatura ou artefacto é importante para a história, as personagens explicam rapidamente o que é e como funciona e depois seguem em frente. Para o caso das restantes criaturas e ou artefactos místicos, o filme faz um excelente trabalho a mostrar o que é que são e como funcionam, em vez de simplesmente travar o filme para explicar. É a vantagem do cinema, afinal. Se uma imagem diz mais do que 1000 palavras, então imaginem uma sequência de imagens. Uma parte que podia ter sido melhor foi a Sofina, interpretada pela Daisy Head. Tirando o design fixe, foi uma vilã extremamente genérica, sem nada de especial. De resto, o filme foi bastante bom, é pena ter sido um fracasso. Eu pessoalmente culpo o título, porque meter Dungeons and Dragons no título meio que implica que é preciso saber algo sobre o jogo para apreciar o filme, o que não é de todo o caso. De facto, hoje em dia há muitas adaptações de propriedades famosas, em que muitas delas investem demasiado naqueles fãs que estão a par da continuidade e da mitologia e outros apenas estão interessados em fazer dinheiro com a propriedade sem dar qualquer atenção aos fãs. Portanto, sabe muito bem ver um filme que faz um grande esforço para apelar a fãs da propriedade, assim como as outras pessoas, de maneira igual. E portanto, dou ao Dungeons and Dragons Honra entre Ladrões 4 Mimics e meio em 5. Assim que o trailer do filme do Tetris apareceu-me do nada no YouTube, eu fiquei logo entusiasmado pelo simples conceito do filme.
Afinal, a odisseia que foi trazer os direitos do Tetris da União Soviética para o resto do mundo e os diferentes partidos em guerra aberta pelos direitos do Tetris formaram uma história real digna do grande ecrã. O único problema é que não foi para o grande ecrã, porque a Apple precisava de algo para convencer alguém fora dos fanáticos que já compram todos os seus produtos a subscrever-se ao Apple TV Plus. E duvido que tenha rendido, porque só uma olhadela ao serviço mostra que não há lá nada. A sério, os programas principais do Apple TV Plus são Tumbleweed o filme e Grylls a série. Mesmo tendo direito a 7 dias grátis da Apple TV Plus, eu não usei nenhum deles, porque não há mesmo lá nada de interessante. Aquilo foi mesmo só feito para fanáticos da Apple, porque de facto pedir 7€ por mês por nada não é pedir muito a pessoas que gastam $1000 num apoio para monitor. Bem, agora que já dei um roast ao Apple TV Plus, vamos falar do filme em si, que apesar das circunstâncias, até é um filme muito bom. Começando pelo Taron Egerton, ele foi excelente como Hank Rogers. Até diria que ele merece uma nomeação dos Oscars. Representa bem a energia e a atitude persuasiva típicos de quem trabalha em marketing, mas sem falhar nos momentos mais emocionais. Acho que o Nikita Efremov também merece uma nomeação porque o casting dele como Alexei Pajitnov foi quase perfeito. Ele tem aquele exterior frio e reservado necessário para quem vive na Rússia, mas por de dentro revela o Pajitnov caloroso e que tem um grande amor e entusiasmo por aquilo que faz. O resto do elenco também esteve muito bem. Quem se destacou em particular foi o Anthony Boyle, cuja interpretação desafia a percepção que eu tinha da personagem, assim como da pessoa real, no início do filme. Também foi muito giro e meio surreal ver indivíduos icónicos da Nintendo numa grande produção destas. Dos vídeos que eu vi do Howard Lincoln, posso dizer que a representação do Ben Miles é bastante fiel à vida real, e depois o Togo Igawa é basicamente a cara estampada do Hiroshi Yamauchi. Também gosto muito do facto que eles aproveitaram que isto é um filme do Tetris para usarem gráficos a jogos retro muito criativos para marcar capítulos e dar contexto a certas cenas. Também gosto muito do facto de que, quando o filme trata dos acontecimentos que realmente aconteceram, representa-os de uma maneira bastante fiel. Especialmente no que toca ao quão absurdos alguns desses acontecimentos foram e ao quão absurdos as pessoas envolvidas nesses acontecimentos acharam-nos. Só depois o QGB fica envolvido na história e, de facto, há evidências que o QGB esteve envolvido nas negociações e, tendo em conta que é o QGB, não dá para saber ao certo o que é que aconteceu e quanto é que eles estiveram envolvidos ou não nos acontecimentos. Só que mesmo que tenha acontecido da mesma maneira que aconteceu no filme, o que é duvidoso, eu acho que o envolvimento do QGB não era muito relevante para a história. Sendo que essa parte foi posta no filme para servir de mensagem política, especialmente pelo quão prevalente é no filme. Felizmente essa mensagem não é um ataque contra o comunismo e a União Soviética, especialmente tendo em conta que há cenas que servem de críticas bastante fortes e engraçadas contra o capitalismo. É na verdade um ataque contra o QGB, em particular à corrupção muito prevalente na agência. Algo que de facto é ainda mais relevante hoje do que era na altura. Apesar disso, acho que essa parte da história é mais um apêndice, que não tem muita relevância para o resto do filme. Porque de facto o resto do filme é bastante bom, é interessante, é engraçado e é bastante fiel ao quão fascinante a história real é. Mais do que isso, o respeito e a apreciação que este filme mostra pela arte e indústria dos videojogos é muito inspiradora. Isto combinado com o enorme sucesso do filme do Mario, demonstra que a opinião pública em relação a videojogos tem melhorado bastante nestes últimos anos e o quanto os videojogos estão a ser cada vez mais tratados como uma forma de expressão artística que realmente são. E portanto, dou ao filme do Tetris 4 peças T e meia em 5. There's nowhere in the world where he hasn't been. He's the greatest hitman that you've ever seen. The other guys may think that they're good, but they can't claim to be John with good. He handles every gun and fighting moves so well. The stab with a pencil sends straight to hell. Go Johnny, go!
Go, John Wick, go, go! Go, John Wick, go, go! Go, John Wick, go, go! Go, John Wick, go, go! John Wick, you're good!